Olá, bom dia. Deus abençoe teu dia no nome de Jesus e abençoe a tua tarde e a tua noite no nome de Jesus. No momento que você assistir esse vídeo, eu quero que você seja abençoado e abençoada no nome de Jesus. Vamos orar juntos? Deus Santo, aqui estamos mais uma vez na presença do Senhor, te louvando, te agradecendo, te engrandecendo pelo Senhor ser Deus nas nossas vidas. Eu e essa pessoa que assiste esse vídeo agora, pedimos ao Senhor, dai-nos a tua graça, a tua paz, teu amor e a tua bondade, não só para nós, mas para os nossos familiares e os nossos amigos, que nós possamos, ó Deus, deixar luzir o nosso rosto, a glória do Senhor, e que esta glória maravilhosa que está resplandecendo no nosso rosto toque na vida daquelas pessoas que olharem para nós. No nome de Jesus, assim oramos e assim te agradecemos. Amém. Que Deus continue nos dando graça. Vamos ler a palavra de Deus que está em Êxodo capítulo 35, o versículo 30, 31 e o versículo, vamos ver qual outro, versículo 30, 31 e o versículo 34, né? Lemos assim então o versículo 30. Então disse Moisés aos filhos de Israel: Vede, o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Versículo 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Nós paramos aqui com esses dois nomes, Bezalel e Aholiabe, né? Nomes diferentes, mas nós vamos falar sobre este assunto maravilhoso. E eu quero dizer a você que o título da nossa mensagem hoje é: será que ele está falando sobre você? Será que ele está falando sobre você? É o nosso título da mensagem de hoje. E este ele é Deus, né? Ou se você quiser adicionar, você pode colocar: será que Deus está falando sobre você? Esses foram os dois nomes que Deus falou. E onde foi que Deus falou sobre este tal Bezalel? O que significa este Bezalel? Quando foi que Deus falou sobre esse Bezalel? Bom, esse fato de Deus falar sobre este Bezalel e sobre este Aholiabe foi lá no capítulo 31 de Êxodo, versículo 1. Você vai perceber que lá Deus cita, quando Deus está falando com Moisés da primeira vez ainda que ele subiu no monte para ficar os 40 dias. Talvez já no finalzinho dos 40 dias e 40 noites de jejum, de oração, de busca a Deus ali, Moisés não queria saber de nada. Ele estava na presença de Deus no cume, no topo do Monte Sinai. E o que acontece é que Deus então, ali falando com Moisés, traz dois nomes a ele. E diz: depois que eu te mandei preparar tudo isso aí, né? Eu separo a Bezalel. E este Bezalel, eu vou enchê-lo do meu espírito. E quem era este Bezalel? A Bíblia diz que ele era filho de Uri. Então ele era neto de Ur, porque Uri era filho de Ur. Então tem uma linha ali: Bezalel, Uri e Ur. Bom, vamos começar então do significado do nome Bezalel. Bezalel significa na sombra de El, na sombra de Deus. El é Deus em hebraico. Na sombra de Deus. Olha o significado do nome de Bezalel. E a Bíblia diz no Salmo 91 que aquele que esconde na sombra do Altíssimo, ele é abençoado. Aquele que está escondido na sombra de Deus, ele é protegido e abençoado. Então esse rapaz teve o nome de Bezalel.
Ele era filho de Uri, Uri era filho de Ur, e Ur era aquele que segurou os braços de Moisés junto com Arão, para que talvez estivesse guerreando este Bezalel, e o pai dele talvez estivesse também na guerra lá, mas propriamente Bezalel possivelmente estava contra os amalequitas, e foi este Ur que estava ali ajudando Moisés, que fez com que as mãos de Moisés levantadas para o céu fizesse com que o exército de Israel vencesse o grande exército dos amalequitas. Bezalel estava na sombra de Deus, e então ele aprendeu talvez isso aí, ouviu a história de seu avô, que quando eles estavam vencendo lá, era porque os braços de Moisés estavam estendidos para Deus. E quando os braços de Moisés cansavam, então eles começavam a perder a guerra. E aí, talvez o avô contou para ele, mas nós tivemos uma grande ideia de Deus, colocar uma pedra para que Moisés sentasse, e nós de pé dos lados pudéssemos ter condições de manter os braços dele sempre para cima. Foi por esta razão que vocês venceram, porque os braços do profeta estavam virados para Deus. Quando um profeta vira suas mãos para Deus, a congregação toda é abençoada e o exército de Deus vence. Mas é necessário que o líder, é necessário que o profeta, que o homem de Deus esteja sempre no monte de Deus. Que interessante essa história. Então Bezalel, a sombra de Deus, é lá no capítulo 31 de Êxodo, separado por Deus, ungido por Deus, enchido do Espírito de Deus, para ter inteligência, sabedoria, graça, para trabalhar com tudo aquilo que Deus iria dizer a Moisés para fazer. Só que Moisés não sabia fazer. Mas Deus, quando Ele te dá a ideia e o plano, Ele também te dá o suprimento. Deus, quando Ele te der uma igreja para dirigir, pastor, Ele também trabalhará os obreiros. Por isso que você não deve colocar neófito na frente de trabalho, para que a soberba não tome o coração dele. Estava ali Bezalel, sendo preparado por Deus para fazer todos os utensílios, tudo aquilo que estaria, todo o tabernáculo. Ele se tornou o engenheiro, o arquiteto de Deus em tudo que ele colocou a mão, e a Bíblia diz que ele teve um ajudante que se chamava Oliabe, né? E esse Oliabe também é uma bênção, porque Oliabe significa o Pai é a minha tenda. O Pai é a minha tenda. Então Oliabe também significa que ele estava debaixo da proteção de Deus, do abrigo de Deus, da tenda de Deus. O Pai é a minha tenda. Que interessante Deus falar com Moisés lá no monte, da primeira vez que ele subiu por 40 dias e 40 noites, o nome dessas duas pessoas com tamanho significado. Mas então Moisés desceu daquela vez do monte, e nós falamos ontem, e ficou irado porque viu que ali havia pessoas levantando outros deuses. Voltamos a Bezalel. Bezalel era filho de Uri, filho de Ur. O que Bezalel viu ali? Bezalel possivelmente foi um dos jovens que fez aquele sacrifício pacífico quando Moisés mandou que os jovens matassem os novilhos e oferecessem a Deus como sacrifício pacífico. Possivelmente ele era também um daqueles jovens e Deus estava observando os passos dele. Bezalel também viu ali o monte fumegando, todas as coisas sendo tomadas por Deus ali, né? Viu aqueles trovões, os relâmpagos, a presença de Deus. Bezalel viu também e ouviu Moisés falando com Deus e Deus falando com Moisés. Bezalel estava ali observando tudo isso, e Bezalel via também quando Moisés ia para a tenda e voltava da tenda. Bezalel via a nuvem na porta da tenda. Ele via tudo isso e apreciava tudo isso.
uma coisa triste que Bezalel viu, que quando Moisés da primeira vez que estava no monte, ele também viu os idólatras trazendo deuses do Egito para serem adorados e tomar o lugar do nosso Deus verdadeiro. Bezalel talvez ficasse ali cheio de repugnância, de repúdio ao que eles estavam fazendo. E Bezalel viu quando seu avô, conta os historiadores, aquele que ajudou Moisés lá no cume do monte, quando não concordou com o que eles estavam fazendo, tentando impedir a adoração, a construção daquele bezerro, Bezalel talvez também, segundo os historiadores, tenha visto o avô morrendo, sendo assassinado por eles. Por isso eles estavam dispostos a matar, e eu já falei isso em mensagem passada, e talvez seja por isso que Arão cedeu, por ter visto o companheiro morrendo nas mãos deles, porque quis impedir que os idólatras trouxessem um outro Deus, falso Deus, para tomar o lugar do nosso Deus. Bezalel viu tudo isso, não pôde fazer nada, mas também não se curvou. Por isso Deus escolheu Bezalel e disse a Moisés: eu vou enchê-lo do meu espírito para toda sabedoria, para toda inteligência, todo conhecimento em toda obra que o tabernáculo vai precisar, desde a construção do tabernáculo até o óleo da unção, tudo eu vou ensinar a ele, e ele será capaz de ensinar a outros. Bezalel foi o que ensinou ao seu pai, Uri, como trabalhar na tenda, e seu pai pôde trabalhar com ele também na tenda, no tabernáculo de Deus, onde Deus colocou ali a sua glória e a sua manifestação. Que linda história! E Deus, cuidando de Bezalel, deu a ele um outro cheio do Espírito, a Oliabe, para ser o companheiro Deus no desempenho, o companheiro dele no desempenho do tabernáculo, a tenda sagrada, a habitação sagrada de Deus no meio do povo de Israel. Que linda história, a história de Bezalel. Mas eu quero dizer a você, Deus falou sobre ele e sobre a Oliabe lá há 60 dias talvez, antes de Moisés descer com o rosto brilhando do monte pela segunda vez. Então, da primeira vez, Deus já falou de Bezalel. Da segunda vez, você vê Moisés agora falando ao povo: olha, foi Deus que separou o homem que agora eu vou separar. Deus já falou comigo sobre ele. Agora eu vou executar exatamente o que Deus falou para fazer. Bezalel é o líder da arquitetura do tabernáculo. Que posição linda, o humilhado talvez. Aquele que só observava talvez. Aquele que não pôde fazer nada para defender o seu avô. Aquele que viu o sofrimento do pai ao perder o avô, o sofrimento da família ao perder o avô de forma cruel nas mãos de idólatras. Mas Bezalel viu uma coisa muito importante. Bezalel confiava em Moisés, porque ele também viu Moisés levantando os levitas e mandando executar a todos os idólatras, principalmente aos que executaram o avô dele. Não ficou impune aqueles que covardemente assassinaram o homem de Deus. E você está pensando que isso tem a ver comigo. Imagina você, agora crente de uma igreja, observando a igreja movimentando, a igreja indo, a igreja jejuando, a igreja orando, e o teu líder, homem de Deus, se é que ele é homem de Deus, subindo para um monte para falar com Deus. E quando ele vai falar com Deus e vai receber de Deus para o povo, Deus vai citar para ele: aquele servo que eu tenho lá na tua congregação, eu separo agora e estou enchendo-o do Espírito
meu Espírito Santo, para que ele seja cheio de sabedoria, de entendimento, de conhecimento e tudo que for necessário ao reino de Deus, ao reino de Cristo, à igreja de Cristo, ao avanço da igreja de Cristo, a tudo que for necessário, a unção que haverá no altar, a tudo que for necessário, aos milagres e prodígios, para que os milagres e prodígios aconteçam. Agora eu estou separando-o e ungindo-o. E digamos que esse seja o teu nome, o nome que Deus está falando com o profeta lá no alto do monte. Deus pode estar falando sobre você. E a pergunta é, será que Ele está falando sobre você? Se você tão somente tiver uma vida de cristão, como Bezalel creu em Deus, esperar em Deus o teu momento e aguardar de Deus surpresas, Deus irá abençoar você, falando primeiro ao teu líder, aquele que tem a visão, aquele que tem o discernimento, aquele que fará somente o que Deus falar. Nunca se viu em toda a história, falando dos idólatras, que trouxe idolatria para o meio do povo de Deus e morreram. Nunca se viu tanto falar, hoje já não é só idolatria, hoje é o satanismo. Nunca se falou tanto abertamente sobre satanismo e nunca foi tão aceito o satanismo no meio da humanidade como está sendo agora. Mas não importa o que o diabo quer fazer, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a glória de Deus está na igreja do Senhor Jesus. E não importa o que está para acontecer, Deus sempre levantará levitas capazes de acabar com estes satanistas e de botá-los por terra pelo poder que há no nome de Jesus. E Deus sempre vai preparar Bezalel, Aholiabes dentro da igreja do Senhor Jesus para trabalhar em toda a obra necessária para que haja adoração, que haja culto a Deus, que haja defesa do evangelho, defesa do ministério de Cristo na igreja do Senhor Jesus na terra. E é você esta pessoa que Deus quer usar, é você essa pessoa que Deus quer falar sobre, você essa pessoa que Deus quer ungir, é você esta pessoa que nesses últimos dias Deus trabalhará para que a igreja do Senhor Jesus siga anunciando o evangelho, fazendo diferença nesta terra, salvando vida das mãos do diabo, levando-as a caminhar no caminho de glória, indo para o céu, morar com Deus, morar com Cristo Jesus. Você quer ser essa pessoa? Comece agora então dizendo: Senhor Deus, eis-me aqui. Senhor Deus, eu não sei qual o assunto que o Senhor fala a meu respeito, mas eu estou aqui. Senhor Deus, eu não sei se eu sou Bezalel, Aholiabe, eu não sei quem eu sou na presença do Senhor, mas o Senhor sabe. E o Senhor lá no cume do monte do Senhor pode falar ao meu respeito e pode contar comigo. Será que Deus pode contar com você? Ele quer contar com você. Deus te abençoe no nome de Jesus, que esta palavra te motive, que esta palavra provoque em você uma convulsão espiritual e te faça se jogar aos pés de Deus, aos pés de Jesus e dizer: Senhor, fala sobre mim e conta comigo, porque eu sou teu servo e te amarei até o fim, até o Senhor Jesus voltar e me levar para viver junto com Ele para sempre. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Abraço meu.